Tudo bem, pessoal? Beleza? Acho que está batendo aquele cansaço pré-almoço, né? Então, vou tentar fazer uma palestra o mais dinâmico possível, para a gente poder trocar uma ideia, né? É certo sabido que, sei lá, você conhece um framework, tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Então, é mais ou menos sobre essa relação que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, rapidinho, deixa eu me apresentar. Eu prefiro me apresentar em vez de alguém ler a minha biografia, porque, tipo, a minha biografia se resumiria a fui para a faculdade, trabalho com código, jogo Pokémon, tomo café e brinco de Lego. Não é zoeira. Mas, enfim, meu nome é Anneli, tá? Não é Haneli, nem Aneli. Mas, se você não conseguir falar meu nome, raramente alguém acerta de primeira. Pode falar Ana, tia, sei lá. Eu trabalho atualmente na CodeMiner 42. A gente está contratando, então, se você está afim de novos desafios, ter uma experiência diferente, a gente está contratando aí devs de front, devs de back. Então, se vocês quiserem uma nova oportunidade aí no fim da palestra, troca uma ideia comigo. E como eu falei, né, no meu tempo livre eu gosto dessas coisas malucas aí. Para não ferir expectativa de ninguém, eu gosto muito de fazer um slide mostrando o que eu não vou falar aqui. Então, a gente não vai ter um tutorial de Bootstrap aqui, tá? Não vai ser nem um tutorial de Nietzsche, Bourbon, Foundation, um tutorial de qualquer coisa, não. Tutoriais bons, tem muitos no Google, tipo, tutorial Bootstrap, então acha lá. Também não vou falar nada sobre guerra de tecnologias, porque isso causa muitos problemas, cada um tem sua opinião. Cada um tira suas próprias conclusões de alguma coisa após utilizar isso daí, tá? O que a gente vai ver aqui, então, né? Eu queria mostrar um pouquinho... Perdão, gente. Quase todo mundo que está aqui sabe o que é Bootstrap, tá? Quem usa Bootstrap? Tipo, uma galera usa esse negócio, tá? Então, esse negócio é famoso. E vamos falar das coisas legais, porque se todo mundo está usando, deve ter alguma coisa legal, tá? Para não ficar assim, tão puxa-saco, vamos falar das coisas que não são legais, tá? Como essa frase aí já é mais que conhecida, né? Não existe bala de prata, então o Bootstrap também não é uma bala de prata, tá? Vamos falar, então, também depois de alternativas ao Bootstrap. E, para a palestra ficar interessante e ninguém dormir, eu vou colocar vários GIFs para todo mundo ficar acordado, enfim. Isso daí é interessante. Bom, eu queria começar falando um pouquinho, né, sobre amor e ódio, tá? Do tipo... sei lá, provavelmente tem algum framework, alguma lib, alguma ferramenta, qualquer coisa que você ama e o seu colega de trabalho odeia. E, tipo, sempre que você vai almoçar com ele, você tá lá mó feliz, tipo, framework tal, legal, e o cara tá puto, porque aquilo lá é muito chato. Tá? Então, assim, cada um tem sua opinião sobre determinadas coisas. Tá? É um pouquinho dessa opinião que eu vou trazer aqui, não só das minhas experiências, mas das experiências que eu tive convivendo aí com outros desenvolvedores, para ajudar vocês a formarem a própria opinião de vocês na hora de escolher ou não o Bootstrap. Beleza? Então, só garantindo aqui, boa parte da palestra é a respeito da minha opinião sobre o Bootstrap. Tá? Então, você não é obrigado a concordar com ela, mas eu acho interessante a gente ouvir diferentes pontos de vista. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu mudei de opinião a respeito dessa ferramenta. Tá? Sei lá, no time, geralmente, tem uns devs que fazem back-end. Tipo, é o meu caso. Geralmente, eu trabalho mais com a parte de server-side. Tá? Não significa que eu não trabalho com front, mas eu trabalho muito mais com back. E aí, um belo dia, alguém definiu como sendo um dev de back-end aquele cara que vai fazer uma página muito feia, mas que provavelmente o servidor não vai cair, vai ser performático. Bem bacana. Foi um desenvolvedor de front troll que fez essa definição. Tá? E dá para entender por que ele fez essa definição. Tipo, eu fiz um site bem parecido com esse e achei mó bonito. Tipo, nossa, tá mó bonito esse negócio. Tá? E aí a frase que eu usei falou, nossa, gente, tá lindo, eu não deixei o fundo branco dessa vez. Tá? Você pega uns caras que mexem muito com o servidor e manda eles fazerem alguma coisa de web, tipo eu, ou o cara vai deixar o fundo branco e tipo totalmente aquele HTML cru, e vai ficar um negócio bizarro, ou tipo, se você manda ele decorar o site, né, deixa essa parada bonita aí, o cara chega em bizarrices assim, tá? Então, a gente tem alguns problemas, tá? Enfim. E aí, o pessoal de front ficou meio bravo comigo, né? Pô, Nelly, que bagulho é esse feio do inferno que você fez? Nossa, que ridículo. Melhora essa parada aí. Se você não fizer algo decente da próxima vez, eu vou dropar seu banco. Aí eu falei, nossa, mano, o cara, sei lá, ele vai rodar um drop database lá, só porque ele tá puto comigo. Não, vamos
Vamos melhorar as coisas aí, vamos estudar, tal. Então, daí eu comecei a estudar um pouquinho dessa parte de front, tá? Eu me senti mal no começo, assim, falei, nossa, cara, não sei nada, né? E eu preciso fazer um negócio apresentável. E front-end eu acho uma coisa delicada, porque, no meu caso, assim, eu não tenho bom senso nenhum com cor, sabe? Tipo, desde a escola, o meu caderno era totalmente monocromático. É sério, não é zoeira. E daí, tipo, para me vestir, assim, eu tinha que perguntar para os meus pais, assim, ah, mãe, sei lá, vermelho combina com rosa e dourado? Daí ela virava e falou assim, não. Então, tipo, eu não tenho essa noção, tá? Então, para você fazer um negócio que é bonito, que é limpo, que dá prazer da pessoa olhar, você tem que ter o mínimo de noção possível. E eu não tenho essa noção. Quer dizer, estou tentando aprender, mas, assim, não é algo que eu tenho facilidade, tá? E aí todo mundo começou a falar de bootstrap, e o que é esse negócio? Vamos olhar. E aí eu vi e me deparei com esse cara. Nossa, que legal! Nossa, é muito louco, é bonito, é fácil de aprender. Tipo, eu li o tutorial lá e eu falei, cara, eu sou capaz de fazer esse negócio bonitinho, né? Pô, sensacional. Então, assim, eu dediquei um dia para estudar, olhei tudo que tinha lá disponível para mim, né? Dei uma olhadinha nos códigos, fiz lá o meu Hello World de teste e, pô, rolou, ficou um negócio lindo, né? E aí eu comecei a ler um pouco sobre esse cara, né? Talvez vocês já tenham visto esse artigo. Quem já viu esse artigo? Esse artigo ele é bem interessante, assim, ele ficou muito popular porque ele traz fundamentos sólidos de por que o Bootstrap é um cara interessante, tá? Se alguém quiser dar uma olhada. Eu vou pincelar algumas coisas que eu retirei daí que fazem muito sentido, né? É muito rápido para você fazer um layout padrão como Bootstrap. É ou não é? Meu, você pega o negócio, tipo, mesmo que você não saiba, você dá uma lida lá, a documentação é boa, e aí você faz um negócio muito bacana. Muito melhor do que aquele site tosco que eu fiz com vermelho, rosa e dourado, e muito melhor do que deixar um negócio em branco, ridículo, feio. Tá? Então, nossa, felicidade, sensacional. Já vinha, né, muita questão do LESS, muito JavaScript já vinha de brinde para mim. Tá? Então, assim, já ficava um negócio bem... O front inteiro quase feito no Bootstrap. Era essa a sensação que eu tinha. Tá? Então, eu colocava o framework lá e era só alegria depois. Tá? Nossa, responsivo. Cara, falou responsivo na palestra, todo o brilho de todos os chefes do brilho do olho já aumenta, né? Nossa, responsivo, nossa, responsivo. E ainda pega esse papo uns 2 anos atrás sobre responsividade, nossa, a galera pira, né? E hoje, se você faz um site que não é responsivo, ele tem diversos problemas, né? O cara vai olhar, por exemplo, durante esse evento, e aí ele vai ficar zoado a forma de apresentar aquele conteúdo, né? E o Bootstrap ele trazia isso, cara, tipo, de brinde. Eu tinha um negócio que ia ser responsivo e que funcionava muito bem na maioria dos casos. Então, nossa, cara, era para pirar, assim. Então, ele tinha atributos muito bons, fácil de escrever o código, a documentação bem clara, tá? Isso aí é um ponto importante, tá? Quantas vezes você já não se deparou com uma ferramenta legal? Isso aconteceu comigo com muitas bibliotecas de JavaScript, tá? Tipo, eu pegava a biblioteca, olhava assim, nossa, que louco. Aí você ia ler a documentação, você não entendia nada. Tipo, a documentação era o GitHub do cara. Aí tinha lá um readme.md, que você nem conseguia instalar a parada direito. Mas tipo, quando você conseguia, você via assim, nossa, que legal. Você conseguia fazer o exemplo básico que o cara estava propondo. E aí você não conseguia ir além disso. Você tinha que ficar olhando o código do cara, inferindo o que ele tentou pensar. Tipo, o que o cara tentou pensar aqui? Será que essa feature existe? É feature ou bug? Tipo, a documentação de muita coisa é muito ruim. E isso não acontece com o Bootstrap. Assim, é lindo. A documentação, cara, é muito fácil. Vamos sério. Tipo, se você pegar um cara que nunca fez front na vida dele, se você der o site do Bootstrap para o cara ler, ele consegue fazer alguma coisa visual. Tá? É muito intuitivo mesmo. Então, assim, para mim, que sabia pouco, né, estava em processo de aprendizagem, isso daí foi bem interessante. Tá? E foi quando, então, eu declarei o meu amor pelo Bootstrap. Falei assim, nossa, cara, eu vou usar isso para sempre. É lindo, sensacional e tal. Não sei se vocês estão vendo, eu adoro essa imagem, porque tipo, é propaganda de um dentista, cara. Nossa, cara, teve uma sacada genial. Sério, olhem essa imagem. Tipo, foi uma sacada tão genial quanto o Bootstrap. Assim, tipo, nossa, sensacional, lindo, maravilhoso. E aí veio um web developer, e falou assim para mim, epa, calma aí, Bootstrap, calma aí. Vai rolar um fight se você usar esse negócio.
Tá? Bom, como eu falei, né, tem pessoas que adoram uma coisa, tem pessoas que detestam outra. E desde que os argumentos sejam apresentados de forma devida, não tem problema nenhum, né, cada um ter a sua opinião. Quando ele falou isso, né, eu falei, cara, por que eu uso Bootstrap? Só porque é fácil? Aí a minha resposta foi, bom, é só porque é fácil. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? Então, Google aí, pai das pessoas que têm uma ignorância, me sugeriu isso daí, né? Reasons to use Bootstrap. E aí, cara, eu fiquei muito surpresa com esse negócio. Tipo, beleza, o primeiro link foi esse que eu apresentei para vocês. Só que olha o terceiro link, tipo, 5 reasons not to use Twitter Bootstrap. Tipo, isso porque eu pesquisei razões para usar. E na primeira página tinha uma lista de razões para não usar. Aí eu pensei assim, pô, os caras devem ter uma razão para estar falando para não usar, né? Segunda, tipo assim, o pessoal da empresa me sugeriu não usar e o Google está sugerindo que eu não use essa parada também. Então, deve ter gente, sei lá, não é só o mar de rosas, né? Deve ter gente que já teve algum tipo de problema com esse cara. E assim, no ápice da minha ignorância, eu não fazia ideia do que podia dar errado com esse cara. Assim, porque, concorda, é um negócio que é fácil de usar, é fácil de instalar, é fácil de você entender. O que será que pode ter de errado com esse cara? Tá? Enfim. E aí eu entrei numa crise depressiva. Falei, putz, eu estou usando Bootstrap, já fiz bastante coisa com Bootstrap. Será que eu causei problemas para alguém? Será que eu não vou conseguir mais manter o meu website depois? Enfim. Uma das nossas fronts aí, ela foi bem carinhosa, tipo, não, mentira. Foi só uma homenagem para ela. Ela também não curte Bootstrap, tá? E eu vivo ameaçando ela de, Mica, então eu vou colocar seu nome no site em Bootstrap. Por que será que essas pessoas não gostam de Bootstrap? Tá? Esse cara tem os problemas. Tá? E aí, se você vai analisar um pouco mais a fundo, né, o resultado final, sei lá, você tem sua aplicação que utiliza Bootstrap. Você se depara com esse problema. Tá? O conteúdo ele não está muito bem separado da apresentação. Vocês já tiveram esse feeling quando você está usando Bootstrap? Que você tem tipo um conteúdo meio mixado ali com aqueles calls e rows e blá. Você faz, cara, tipo, mas não está separado, tá? E num primeiro momento, se você está focado em entregar o design, sei lá, a interface do seu projeto, você talvez não preste atenção que isso daí vai acontecer, mas vai, tá? E essa questão de você ter uma separação assim ruim entre as coisas sempre dá problema, tá? Acredito que quem aqui é programador? Tipo, acho que a maioria das pessoas sabe aquela parada de coesão e acoplamento? Tipo, isso se aplica aqui também, tá? Isso daí dá uns problemas, tá? Repara, você tem assim, um código meio escroto, e se você fizer a mesma coisa com o less, não fica mais fácil de ler? Tipo assim, não é mais fácil de ler essa parte aqui? Não está mais limpinho? Independente das implicações que isso daqui vai dar, mas falando de leitura mesmo, é mais limpo, né, você ler isso aqui? Concorda que isso aqui é a mesma coisa que isso? Só que apresentada de formas diferentes? Tá? E concorda que aqui o meu conteúdo que eu quero mostrar na página não está lá jogado no meio desse cara? Beleza? Isso é um negócio importante da gente começar a prestar atenção. Até então, eu não tinha pensado sobre esse ponto. Tá? E aí, o Bootstrap teve uma outra crítica que eu li uma vez, que tem muitos nomes de classes. Isso é fato. Né? E, frequentemente, você tem que consultar a documentação do Bootstrap, não é? Por sorte, ela é muito boa, mas tem muito nome, cara. E muito nome que não é intuitivo. Do tipo, sei lá, a call, blá, 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 não sei o quê. Por exemplo, foi dolorido essa. Tá um pouco pequeno para ler, mas esse aqui até acho que dá para ler um pouquinho melhor. Tipo, você tem esse monte de coisa aqui, tá? Esse monte de, aqui tem um monte de classe, aqui também é um monte de classe, sei lá, call XS6, tipo, você daria esse nome se fosse você que estivesse fazendo isso daí? Não, porque você é um ser humano. É tipo programação orientada a objeto. Quando você encontra um cara que faz, tipo assim, sei lá, ele vai criar um atributo, ele cria um atributo A. Aí, o que você faz? Você dá um soco na cara dele. Por quê? Você fala assim, velho, você não vai criar um atributo A, dá um nome que signifique alguma coisa. Tá? E, cara, na boa, tipo, call XS12 não significa muita coisa para mim. Assim, poderia ter um nome melhor.
Ah, mas ia ficar mais comprido o nome, tal. Enfim, tem outras implicações, mas falando da questão semântica desse nome, ela não é muito boa, tá? Que você está dando para uma classe, tá? Um outro problema que eu enfrentei, a questão do redesign, tá? Quando você vai fazer aí um template padrão, beleza, é lindo. Agora, quer ver um negócio meio tosco? Sabe quando o cliente, tipo assim, você tem isso aqui, aí você mostra para o cliente. Aí ele fala assim, não, cara, tira esse cinzinho aí e deixa só assim. Tipo, coisas que os clientes pedem, é super normal disso daí pedir. No Bootstrap, para você transformar esse cara para esse, é fácil? É ou não é? Quem acha que é? Assim, se você conhece muito de CSS, pega um cara júnior de front. É fácil para ele? Um cara júnior. Tipo, o cara está começando. Eu defendo a ideia de que não é tão fácil. Por quê? Você vai ter que fazer bastante coisa. Tá? Perto do que você tem, que você só bota o nome da classe lá, olha o tanto de coisa que você vai ter que escrever. Não é zoeira. Para você chegar num resultado parecido com aquele, tá? Pegando o código de um cara mais ou menos júnior, você tem que escrever tudo isso aqui de código para você alterar aqueles detalhes naquele componente de paginação. Tá? Então, assim, se você estava naquela vibe de eu não preciso saber CSS para usar o Bootstrap, tua vibe já acabou aí. Na primeira customização que você tem que fazer, dependendo do componente que você pegar, você tem que escrever bastante CSS. Você tem que conhecer do que você está fazendo. Tá? Nele, mas não bota a gente que não sabe front então, para trabalhar. Cara, não é assim. Dependendo do caso, às vezes um cara que sabe menos vai ter que fazer uma tarefa. Isso daí é comum no time. Tá? E aí a pessoa pede ajuda e tal, mas o resultado final, assim, é muito maior do que o resultado que você viu ali só pegando a classe, né? Uma customização besta, tá? Então isso foi um ponto aí que gerou alguns debates na comunidade sobre a eficácia do Bootstrap perante a qualquer alteração que você queira fazer. Bom, uma outra questão aí, que essa foi a primeira questão que eu senti na pele, tipo, eu não precisei googlar para sentir isso, foi uma questão semântica. Tá? Olhando aí as funcionalidades que o Bootstrap podia me oferecer, eu me deparei com isso aqui. Vocês conhecem isso aqui, né? Pô, é mó legal aqueles ícones, não é? Fala aí. É mó legal. Só que, cara, eu olhei para isso, e assim, sei lá, eu sei menos, né, sabia menos sobre front e tal. E aí eu pensei assim, cara, o que I? I para mim é itálico, velho. Tipo, eu sempre aprendi que I, sei lá, I é itálico. Então, assim, I é uma parada bizarra, entendeu? É bizarro semanticamente, assim, confunde teu cérebro. Tá? É óbvio que, se você ler a documentação, você entende. Mas repara que não está tão natural você usar esse negócio. Tipo, você associa I com ícone, assim, de primeira? Não, cara, você não associa I com ícone, assim, de primeira. O teu cérebro remete à notação de I. HTML de I para outra coisa que não é ícone. Tá? Mas I é a primeira letra de icon. Beleza! Mas você tem um elemento semântico aí. Você sempre aprendeu que I significaria outra coisa. E não é tão fácil de você fazer essa transição. Não é tão natural. Tá? De novo, defendendo aí o ponto. Não é difícil de usar, mas é difícil de acostumar. Tá? Então, eu senti isso na pele. Tá? A primeira vez que eu vi isso daí para usar um ícone, eu não achei natural eu estar escrevendo I. Tá? E isso, para mim, foi assim, a gota d'água de frustração. Tá? E um outro ponto, assim, você faz com Bootstrap, né? Daí você publica o seu site, e daí, tipo, 30 mil pessoas também vão usar o Bootstrap e elas vão publicar o site delas. Então, assim, a questão de identidade visual é um negócio super importante, tá? Dependendo aí do que você tem, se você tem um produto, se você tem uma marca que queira pegar, essas coisas não podem ter identidades visuais parecidas. Tá? Imagina, sei lá, que o logo do Pão de Açúcar, de repente, comece a aparecer com o logo, sei lá, do Sam's Club, que é outro mercado concorrente. Cara, não faz sentido isso. Tá? Então, essa questão da identidade visual ela é muito complicada. Né? Quando o cliente vai em você e fala, sei lá, ele apresenta o projeto, pede para que você faça as interfaces dele, você não pode usar uma identidade visual que todo mundo usa, tá? Dependendo aí da startup que você está fazendo e tudo mais. Tem essa questão aí cognitiva. Tá? E vamos concordar, o Bootstrap, por ele estar sendo muito usado, por todo mundo usar, acaba que a identidade visual é a mesma.
Tá? Então, essa questão da identidade visual também foi uma coisa que pegou e doeu bastante, assim, do tipo, ter que admitir assim, cara, eu tô entregando um produto que parece com o de todo mundo. Foi tão dolorido quanto isso. Enfim. E aí eu caí num problema, né? Do tipo, cara, e agora? O que eu posso utilizar? Perguntando aí para as pessoas, né? Muita gente falou assim, tem um cara chamado Nietzsche, né? O Bourbon Nietzsche. Dá uma olhada nesse cara. E aí eu fui dar uma olhada nesse cara, né? Nada mais justo. E, bom, quais os motivos que eu tenho para utilizar esse cara? Então, usando a ajuda do Google, usando a ajuda do pessoal de front, usando a ajuda de pessoas que já tinham utilizado o Bootstrap, mas não gostaram, só queria pedir desculpa, porque os GIFs bons estão acabando, então eu vou reduzir a quantidade de GIFs. Bom, tem a questão, né, dos mixings. Isso daí é uma parada interessante. Tem gente que gosta, de novo, isso aqui é muito pessoal. Tem gente que curte, tem gente que não curte. Quem curte fazer mixing? É uma parada interessante porque você obtém assim, um resultado visual da coisa, semanticamente falando, é limpo, né? Você se aproveita aí de uma espécie de herança, né? Isso daí é muito bonito, tá? Especialmente se você está usando aí usando os benefícios de Compass e tal, é um negócio bonito, tá? Agora, de novo, quem odeia mixin? Nossa, ninguém odeia. Tipo, o que os haters têm medo de levar. Não tenha medo. Tipo, tem gente que não gosta, velho. Tem gente que não gosta. Tá? Sei lá, tem gente que acha isso daí feio, estranho, mas é uma coisa que pode te trazer muitos benefícios. E pensando aí no Nietzsche, tá? Ele é um cara que vai usar muito esse benefício. Tá? E aí vai te levar a ser muito mais semântico, tá? Porque é você que determina os nomes. Você não precisa usar aquele call XS6, blá, blá, blá. Você que define o nome que você quer usar. Assim, na boa. Tá? Você não precisa usar rows, bubbles e tal. Você está livre dessa padronização que o Bootstrap te força a usar. De novo, é ruim padronizar? Não é ruim padronizar. Mas, no quesito, se você precisa ler, né, se você precisa modificar a sua identidade visual, é muito mais prático você ler um nome que faça sentido para você. É muito mais prático você ler um nome, sei lá, coluna bonitinha da primeira tabela, do que você ler call XS6. Assim, às vezes não faz tanto sentido. Tá? Bom, a quesito de documentação eu não tenho do que reclamar. Né? Eu sempre defendi, o Bootstrap tem uma documentação foda, não sei o quê, mas o Nietzsche Bourbon também tem. Então, não tem do que reclamar. Assim. Tem muitos exemplos no GitHub, tem um número grande de pessoas já usando, tá? Fora a documentação deles, e fora que os caras têm um canal ativo no RC. Então, sei lá, em última instância, você entra no RC e pergunta para os caras se você não sabe fazer alguma coisa. Detalhe, tá? Se alguém usa Rails, são os caras do Factor Girl, da Thoughtbot, que fizeram o Nietzsche Bourbon. Então, eles estão bem ativos aí no mundo open source. Tá? Então, você tem essa interação com a comunidade. É a mesma coisa para o Bootstrap. Tá? Mas, só para não passar batido, eu acho muito interessante a gente falar que nem tudo é perfeito. Tipo, eu descobri esse cara, tá? Eu passei a dar muito mais valor para esse cara do que eu dava para o Bootstrap, mas esse cara também tem problemas. Não existe bala de prata. Tá? E, de novo, por que, sei lá, você pode não gostar do Bourbon e o Nietzsche? Você vai precisar conhecer mais sobre CSS. Então, se você é um cara que fala assim, olha, eu vou gastar todo o tempo da minha vida estudando banco de dados e quero saber o mínimo possível de front, talvez esse cara não seja o ideal para você, porque você vai ter que conhecer um pouco mais de CSS. E você não só vai ter que conhecer um pouco mais, só que você vai ter que escrever mais. Tá? Então, assim, você vai ter que dar, eu diria assim, um passo acima na questão de estudo. Tá? Então, como eu acabei de mencionar, mais código. Tá? Não vai ser um negócio tão direto. Tá? Mas pensa, por ele não ser tão direto, ele acaba com aquele problema de separar o conteúdo da apresentação. Então, você tem que ver os dois lados. Tá? A questão dos mixings, tá? Se você gosta, eu aprecio também, mas isso aqui pode dar caca. Tá? Então, ser cauteloso com mixings é alguma coisa que você vai ter que ser. Tipo, sei lá, tem gente que aprende mixing, vai usando, e daí dá caca no final. Então, tenha cautela com esse cara. Tá? E, enfim... Só para resumir a questão aqui, eu acho que você tem que olhar o que você está fazendo. Qual que é o teu foco? Qual que é o foco do produto que você está entregando? Você está entregando um sistema interno? Cara, se você está entregando um sistema interno, a identidade visual, ela realmente é tão importante assim?
Você está entregando um sistema interno? Dependendo do que você está fazendo, é. Dependendo do que você está fazendo, não é. O cara só vai querer um sisteminha tosco para ele, sei lá, gerenciar o pagamento dos funcionários dele que seja customizado. Então, sei lá, às vezes o sistema interno não interessa a identidade visual. E se você tem, sei lá, só 2 caras trabalhando no sistema interno, e os 2 caras sabem mais de back do que de front, deixa os caras usarem Bootstrap. Tá? Mas, em contrapartida, se você tem um produto, alguma coisa que requer uma identidade visual, que requer mudanças de layout, que requer aí, uma utilização maior, talvez valha a pena você usar o Nietzsche Bourbon. Tá? Você não precisa também ficar preso nesses. Tem um cara, né, que também está sendo bastante falado aí, que é o Foundation. Tá? De novo, né, ele oferece uma espécie de componentes, um pouco mais parecido com o Bootstrap. Né? Você escreve menos CSS do que o Nietzsche Bourbon, e a abordagem dele é diferente. Tá? Ele é um pouco mais semântico que o Bootstrap. Tá? Enfim, não vai dar tempo da gente entrar em detalhes desse cara, mas, só para fechar, para dar tempo de fazer pergunta, acho que é interessante eu apresentar as minhas conclusões pessoais, cada um vai ter a sua. Tá? Nem tudo é perfeito, você tem que escolher o que é adequado para você. Aquele lance que eu falei, se você está fazendo um sistema interno, e o sistema não vai mudar muito, ele não tem a questão da identidade visual, tipo, pode usar o Bootstrap, não dá nada. Agora, se você está trabalhando numa questão de um site, de um produto, tal, que você tem um time grande, tem gente de front bem envolvida no projeto, tal, sei lá, acho que vale a pena, né? Às vezes você abrir mão da praticidade, né, a suposta praticidade para o pessoal de back-end ali, às vezes, do Bootstrap, e colocar a mão em CSS, mas você tem um resultado final que é muito mais semântico, é muito mais organizado, é muito mais limpo. Tá? Não estou nem discutindo o caso aí de ser bonito ou feio o resultado final. Vai do layout que você propor. Tá? Bom, qual a sua opinião? Ninguém perguntou a minha opinião, mas a minha opinião é que você tem que usar o melhor para você. Assim, tipo, eu nunca vou defender um ou outro. Hoje, se eu for fazer um site, eu prefiro dar ouvidos ao pessoal de front, a lição que eles me ensinaram, e utilizar o Nietzsche Bourbon. Justamente por essa questão de identidade visual e de você fazer um código mais semântico na parte do front. Tá? Agora, sei lá, se eu for fazer um sistema interno, se eu estiver sozinha, provavelmente eu vou fazer em Bootstrap. Tá? Mas se eu for fazer um negócio também que eu estiver sozinha, mas eu preciso de uma identidade visual forte, provavelmente eu vou descartar esse cara. Tá? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Aquela famosa frase, não existe bala de prata e blá, blá, blá. Eu acho que, pensando como programadora, né? Sei lá, na faculdade, ou você vê palestra por aí de boas práticas de código, né? O código tem que expressar o que você está falando. Desde aquela velha história de orientação a objetos e tal, eu prezo muito pela semântica. Então, sei lá, eu olhei a minha ideologia como desenvolvedor e falei assim, cara, eu prezo semântica. Então, se eu prezo semântica, eu vou tentar sempre escrever um código que faça sentido na hora que eu for ler e na hora que outra pessoa for ler. Tá? Isso pode requerer que eu escreva um código mais extenso, tá? Pode requerer que eu tenha que aprender mais coisas, mas vai me gerar um resultado final mais limpo. Tá? Bom, e é isso. A gente tem tempo para pergunta? Tem. Então, só vou deixar meus contatos aí e um GIF mó legal. Esse vídeo é o do Panda, eu gerei um GIF dele, porque eu gosto muito desse vídeo. E perguntas. Muito obrigada, Anneli. Pessoal, perguntas? Ali. Então, eu tenho um problema com o Bootstrap, muito sério. Não gosto de usar ele assim, início de projeto. Lá na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com Ruby on Rails e a gente colocou Bootstrap. E Bootstrap com Ruby na Vue é a coisa mais feia que pode existir. A gente chegou a atualizar o Bootstrap 2 para o 3. Estava no 2.3, whatever, e agora está no 3. E eu queria saber qual a melhor prática para se tirar o Bootstrap e colocar qualquer outra coisa no lugar. Tipo Pure, Foundation, enfim. Qual que é o teu processo de mudança de framework? Assim, ó. Bom, achei um adepto aí de alguém que se frustrou com o Bootstrap. Tá? Basicamente, como eu faria... Isso é uma refatoração que vai te machucar bastante. Ela vai ser dolorosa no começo. Primeiro, sei lá, não sei, você usa Rails, você curte Slim? Você curte Slim, então troca ali para Slim e faz o HTML mais tosco que você puder. Fez o HTML tosco, está funcionando, pelo menos para o negócio ali não quebrar, faz o front dele.
aí troca para o Neat Bourbon, você vai ter que escrever o CSS e tal. O Rails funciona muito bem aí com o Neat Bourbon, é bem tranquilo de instalar. Vai doer, mas assim, qualquer processo de refatoração, geralmente, nesse ponto de trocar framework é doloroso. Mas tem que pensar, é melhor você manter as suas views daquele jeito, e você insatisfeita, e talvez o resto do time insatisfeito, na hora de dar manutenção naquela view. Ou, às vezes, parar e trocar, tipo, você vai parar uma semana. Mas, provavelmente, nessa uma semana, você vai conseguir fazer bastante coisa. Tá? Então, tem que ver. Agora, esse sistema não vai ser nunca mais usado. Cara, será que vale a pena trocar? Tem que pensar nisso. Tá? Bom dia, parabéns pela palestra. Eu sou Alex, eu trabalho no Sexlog, lá em Bauru. A gente usa Bootstrap lá e eu queria perguntar se, na sua opinião, em relação a essas duas alternativas, eu sei que existem dezenas, até centenas, sei lá, mas com Bootstrap também não seria possível, utilizando LESS e compilando do fonte, escrever um HTML mais semântico e, mesmo assim, continuar utilizando Bootstrap? Porque lá a gente compila o Bootstrap a partir do código-fonte e aí a gente não tem também rows e calls e todas aquelas classes, aquela monte de coisa não semântica. A gente estende, da mesma forma que você mostrou lá do Bourbon, usa os mixins para estender e cria um HTML semântico. Você acha que é possível, com o Bootstrap, ter um HTML semântico também? Eu acredito que seja possível, tá? Mas, só para reforçar, em momento algum eu falei que não dá para usar compas e tal. Dá para usar, dá para você fazer esse lance dos mixins, mas o ponto que eu acho assim, o cara pegou o Bootstrap para fazer, ele tende a se atirar no que é mais fácil, que não é fazer essa linha. Tá? E se ele tende a se atirar no que é mais fácil, provavelmente ele vai acabar com os rows e calls. Sim, varia de time, obviamente, mas partindo desse princípio. Tá? Tanto é que, se você olhar, a maioria dos projetos de Bootstrap não tem essa semântica. Sim, eu acredito que seja possível fazer, consigo até imaginar como, mas aí, se você vai fazer isso, talvez valha a pena você ir direto para um cara que vai te dar um mixin. Vai da tua opinião. Essa é a minha opinião hoje. Tá? Então, eu já prefiro começar com um cara que eu possa reger a semântica inteira dele do começo, né? E aí eu faço do jeito que eu quero. Porque a ideia do Bootstrap não era bem essa. Né? Eu acredito que fosse só para facilitar uma espécie de componentização, já te dando o CSS, o JS pronto. Né? Acho que, quando ele foi feito, nem estava sendo pensado em vamos estender, não deixar semântico. Tanto é que, se você olhar os projetos que tem por aí, eles não vão ser nada semânticos. Olá. Eu não sou um hater, como você tinha apontado para mim aquela hora do Mixins. Meu nome é Marcelo, trabalho no Itaú. Recentemente, o Diego até foi fazer uma apresentação para a gente sobre Mobile First. Essa questão que você comentou agora, do Bootstrap ser um módulo inicial, na verdade, eu acho que funciona bastante, principalmente onde eu trabalho. O HTML e o CSS sempre foi muito subestimado. Né? O pessoal desenvolvedor, o HTML para eles é sempre coisa fácil de fazer, né? Então deixava sempre por último. Agora que a gente está conseguindo ter times de front-end lá dentro, inclusive a gente está com um projeto grande, né, que vai ser lançado em breve, e eu estou nessa equipe de desenvolvimento. A gente chegou a cogitar a utilização do Bootstrap, a gente acabou não fazendo por conta desses problemas que você passou, principalmente por também que, na troca de 2.1 para o 3.0, ele perdeu a compatibilidade com E7 e com E8, e o Itaú, infelizmente, não tem como, a gente tem que atender esses caras ainda, e E6, felizmente, já está fora. Mas essa questão que você comentou agora, principalmente, do conhecimento da área. O que a gente acabou fazendo lá? A gente pegou conceitos do Bootstrap, né, de CSS incremental, algumas coisas que facilitam o aprendizado, a própria questão da documentação, a forma como você faz as modificações, você aplica uma classe simples num determinado elemento, num OL, sei lá, de paginação, e o pessoal tem aquele fator uau quando você apresenta, né, para o desenvolvedor, né? Uau, né, é muito simples fazer isso, até eu sei fazer CSS agora. Então, assim, eu acredito que o Bootstrap é muito complicado de você trabalhar ele em projetos grandes, mas se você usar os conceitos deles para criar um próprio framework, como é o caso que a gente acabou fazendo no Itaú, ele funciona bastante, né? Principalmente para repasse para todos os programadores. Por exemplo, hoje, nesse projeto grande que eu estou comentando, a gente está trabalhando com 12 times Scrum, junto com a IBM em conjunto. Então, imagina você não ter uma padronização mínima necessária
para a distribuição do front para esses times de Scrum que estão desenvolvendo as telas no back-end. Então, assim, eu acredito que, nesse caso, o Bootstrap pode ajudar bastante, mas, assim, eu não, como você falou, eu não acredito em utilizar qualquer tipo de framework, seja Bootstrap, seja Foundation, seja qualquer outro como base inicial do seu projeto. O ideal é você pegar os conceitos e criar o seu próprio de acordo com a sua necessidade. Aí eu entendo o Bootstrap como um ponto ideal de utilização. Seria isso, né? Você utilizar o conceito e aplicar para a sua necessidade, não pegar o que está pronto na web e já montar seu site. Né? Pô, bacana aí o ponto de vista que você usou, eu concordo plenamente com a questão didática que o Bootstrap pode te fornecer, nesse ramo, no ramo de front, principalmente, né? Ele é uma ferramenta muito boa para isso. Você está ligado que geraria um flame war enorme entre falar assim, eu vou fazer minha própria ferramenta ou usar uma que está pronta. Eu não quero entrar nesse mérito, mas acho que o que você falou se encaixa exatamente no que eu falei aqui na conclusão, você usa o que é melhor para você. Tá? Eu tenho uma opinião diferente da sua, então eu uso o que me atende mais. É muito interessante porque se o teu time é grande, você tem muita gente disposta a trabalhar. E, às vezes, a minha situação é totalmente reversa. Às vezes eu tenho pouca gente comigo e todo mundo, às vezes, tem que fazer tudo. Tá? Então, acho que você tem que analisar, muito bem colocado o que você falou, você tem que analisar o ambiente em que você se encontra, o conhecimento geral das pessoas e ver como é que você resolve isso da melhor forma possível. Mais uma última pergunta, rapidinho? Oi, bom dia. Parabéns pela palestra, gostei bastante. Eu sou apaixonado pelo Bootstrap, uso muito na minha equipe. A gente trabalha a gente é uma cultura de startups, né? Então acontece muito de alguns clientes aparecendo para a gente hoje, eu preciso que você implemente, faça para mim um projeto simples, rápido, para me apresentar para o meu funding na próxima semana. Se eu fosse fazer isso na mão, na raça, eu não ia conseguir entregar a tempo. Então, a gente acabou adotando frameworks, e a gente percebeu, quando a gente começou a adotar outros front-ends júnior ou mesmo estagiário para começar, a gente começou a perceber que o Bootstrap estava facilitando muito a nossa vida. Aí a gente falou assim, mas eu também li esse artigo, por que não utilizar o Bootstrap? A gente viu muitos problemas, a parte de customização, a gente resolveu isso muito fácil com o Bootswatch, que ele é uma lib assim, fantástica, que te dá pacote infinito de fontes, ícones, cores, tudo que você precisa. Beleza, isso é para o cara que está estagiando. O cara que está lá já pleno, que quer fazer alguma coisa a mais, ele já sabe como se virar. Eu comecei a usar o Metro, que é do Windows, a Microsoft tinha liberado também, a própria interface deles também é bacana. Então, assim, o que eu vejo assim, do Bootstrap, assim, ele foi meio que a nave-mãe quando você fala de framework front-end. Então, tudo hoje é módulo. Para mim, a gente entende muito assim. Tudo é módulo, e se você entende como que os módulos funcionam, independente se você vai usar mixing ou não mixing, a coisa vai funcionar. A única coisa que a gente fala assim, tem que saber CSS. Então, a gente fala muito, você vai montar lá um iframe que seja e tem que montar esse escopo rápido, utiliza ele e segue daí. Aí você vai falar para mim, Christopher, mas futuramente depois você vai querer mudar o seu projeto, vai virar um projeto em produção mesmo, você vai perder aquilo lá para usar um outro framework. A gente tenta semantizar, entre aspas, e fazer o melhor possível. Então, eu acredito que o Bootstrap ele é um facilitador, assim, em diversas áreas. Não sei. Sim, eu concordo com você, por isso que eu usei tanto o Bootstrap, assim, como eu apresentei. Para mim, o calcanhar de Aquiles dele foi essa questão de crash de semântica, tá? Que, de novo, o teu caso parece que você começou o projeto do zero, pelo que eu entendi. Mas se você já entra no projeto que já está rolando, você vai ter que lidar com aquela semântica para sempre. Então, de novo, cada caso é um caso, é muito difícil você analisar. Mas pensa no caso reverso do teu, que você pega o bonde andando. Cara, é complicado você adaptar teu cérebro a um I. Sabe? Então, de novo, é uma solução extremamente válida no caso de você ter um time que está disposto a aprender, um time que você tem controle sobre a tecnologia que você está usando e tudo mais. Tá? Então, acho isso que você levantou é um ponto, como eu mencionei ali para outro colega, é uma ferramenta extremamente didática, ajuda, né, a pessoa a entender os conceitos básicos que antes ela não tinha, dar aquele clique. Sim. Mas, de novo, tem que ver o teu caso. No meu caso, defendido aí pelos vários fronts que eu convivo, eles não curtem usar. E acho que o que pega muito é a questão semântica e a chance da gente entrar num projeto de bonde andando. Tá? Então, isso daí eu acho que é um ponto a considerar. Só
Acho que, só resumindo aqui, pessoal, vou disponibilizar essa palestra no Speaker Deck e no SlideShare. E eu deixei uns links aí para vocês pensarem sobre essa questão. Tá? Tem links que defendem os dois, tem link que fala mal de um e fala bem de outro, tem link que fala o reverso, mal de um, mal de outro. Acho que vocês têm que analisar a sua situação, né? E acho que esses argumentos que eu apresentei aí vão ajudar vocês a tomar a melhor decisão possível. Valeu, pessoal!